Boa tarde. Eu sou a professora Ana Maria. Vou ministrar para vocês a disciplina sobre as concepções da pedagogia. Já já nós vamos falar mais um pouquinho da disciplina. Eu sou pedagoga, mestre em educação e religião, doutora em história, trabalho na docência, com assessoria e com ensino. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são esses desafios, o que a nossa profissão ela traz para nós de perspectivas quanto à nossa formação, quanto ao mercado de trabalho, o que nós podemos fazer, quais são as áreas que nós podemos atuar. Então, vai ser mais um bate-papo acerca do que é ser pedagogo, de quais as possibilidades que eu tenho quando terminar a minha graduação e do que é esse curso no nosso dia a dia e o que ele traz de bom para a sociedade, certo? Então, eu já vi que alguns já entraram, mas a aula fica gravada e vocês podem assistir em outros momentos. Na nossa plataforma já está disponível para vocês todo o material de apoio. Então, todas as unidades de aprendizagem já estão lá postas. Nós vamos ter lá também o plano de ensino, tem 2 fóruns para que vocês possam interagir conosco. E qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade. No plano de ensino tem o meu número e eu vou também mandar um chat, alguma coisa por aqui. Tá bom? Então, vamos começar. Maria Gabriele, você está aí? Certo. Então, a Gabriele já entrou. Vamos esperar mais alguém entrar, Gabriele, ou vamos seguindo, né? Quando eles chegarem, voltamos se eles tiverem alguma dúvida sobre algum conteúdo, tá bom? Então, a princípio, eu vou compartilhar com vocês um slide para que a gente comece a conversar sobre sobre essas concepções que nós vamos falar hoje. Enquanto ele vai carregando aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa disciplina para começar. Então, o nome da nossa disciplina é Pedagogia, Cenários e Campo de Atuação. Nessa disciplina, nós temos a possibilidade de conhecer quais são os cenários que o pedagogo pode atuar e quais são os campos de atuação do pedagogo. Nós sabemos que a pedagogia é uma formação em licenciatura que tem 4 anos de duração. Mas o que eu posso fazer sendo pedagogo? O que é o papel do pedagogo? Como surgiu esse papel do pedagogo? E quais são as possibilidades do mercado de trabalho? Então, quando nós falamos da formação de professores, nós vamos pensar essa formação de professores no aspecto da formação inicial e da formação continuada. Quando nós falamos da formação inicial, nós estamos falando dos cursos de graduação, que são os cursos que estão inseridos, os tecnólogos, os bacharelados e as licenciaturas. Quando nós falamos
dessa formação, nós precisamos lembrar que, antes do ensino superior ou da educação superior, nós passamos por uma etapa, que essa etapa ela é constituída de 3 níveis, e nesses 3 níveis nós vamos concluir essa etapa que nós chamamos de educação básica, que está dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O pedagogo, ele tem a formação para atuar ou na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, ainda está travado, Gabriele? Assim, o pedagogo, pode ser a internet. Assim, o pedagogo, ele tem habilitação para a docência. Mas, professora, você falou da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental ou disciplinas específicas. Para que eu possa ministrar outras disciplinas, o que é que eu posso fazer? A princípio, tem disciplinas que estarão relacionadas à sua formação da graduação, que pode ser sociologia, filosofia, antropologia, entre outras. E, posteriormente, nós vamos ingressar nas etapas seguintes, que para você ser professor universitário, fazer outras questões, ou você vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, ou você vai fazer um mestrado ou um doutorado. Que nós vamos falar mais da especialização quando nós estivermos falando dos campos de atuação especificamente. Então, a formação acadêmica e profissional, ela perpassa por todas essas etapas. Percebam que em cada momento você vai vivenciar um ciclo de aprendizagem e construir essa aprendizagem para que ela seja uma aprendizagem significativa e que os nossos alunos eles possam aprender e aplicar esses conteúdos na nossa realidade, ok? Então, agora, especificamente, nós vamos iniciar o que é a formação do pedagogo. A palavra pedagogia, ela surgiu antigamente, ainda lá na época da escravidão, que naquela época, a palavra pedagogia, ela que teve origem na Grécia e que ela queria traduzir o significado de criança, que era paidos, e agogé, que era condução. O que eram isso? Ou o que é isso? Eram as pessoas que conduziam as crianças e conduziam as crianças para que elas pudessem aprender. Então, esse termo pedagogo, ele surgiu como patente lá na Grécia clássica e esse significado, ele quer dizer que esse pedagogo, ele seria um preceptor, uma pessoa que guiava alguém a algum lugar, um mestre, aquele que conduz alguém de um lugar a outro. Essa pessoa que fazia todo esse trabalho naquela época eram os escravos, que eram os responsáveis pela condução das crianças, pela condução desses meninos e meninas de um local para outro. No entanto, com o passar do tempo, com a evolução dos tempos, o termo pedagogia ele foi ficando cada vez mais abrangente e mais amplo. Então, ele, além de significar o fazer do escravo na Hélade, somente isso generalizou-se na acepção de uma elaboração mais consciente
de um processo educativo. E isso só começou a acontecer a partir do século XVIII e lá na Europa Ocidental. Então, na Europa Ocidental foi onde houve a primeira ideia de que essa condução, de que esses ensinamentos, eles continuavam induzindo e conduzindo as crianças para que essas crianças aprendessem, para que essas crianças construíssem a aprendizagem, construíssem os seus saberes. Assim, nós podemos continuar dizendo que, na atualidade, nós vamos dizer que quem é esse profissional? Quem é essa pessoa que é responsável por essa condução? Por pensar, conduzir, ressignificar e significar esse processo de ensino-aprendizagem. Essa pessoa, esse profissional, é o pedagogo. O pedagogo é o profissional que tem a formação em pedagogia. Pedagogia é um curso superior, e esse curso superior, ele é uma graduação que precisa ter cadastro de autorização para o funcionamento do curso e precisa ter o reconhecimento do Ministério da Educação, que é o MEC. Qualquer curso superior, ele requer que as instituições de ensino pleiteiem esse curso, façam a proposta de que esse curso pode ser ministrado por esta ou aquela instituição e ele vai elaborar uma matriz curricular para esse curso. Então, no nosso centro universitário que vocês estudam, que eu estou ministrando a disciplina para vocês, que é a UniFSA, o curso de pedagogia, ele tem a formação em licenciatura, tem um período de duração de 4 anos e vocês estarão habilitados para trabalhar em diversas e mais diversas áreas, que eu vou falar isso com vocês mais à frente na nossa aula, para que a gente consiga, a princípio, compreender qual é o papel de vocês e qual será o papel de vocês no mercado de trabalho. Essa é uma das disciplinas dos primeiros períodos, que é uma da mais, ou a mais importante, se não for uma das mais. Porque é a disciplina que desperta vocês e traz a curiosidade, uma curiosidade que é necessária para que vocês possam buscar, identificar qual campo de atuação da pedagogia é o que mais te satisfaz, é o que você gostaria de atuar no futuro. Então, assim, essa disciplina pode despertar você para ser um pedagogo que vai trabalhar na sala de aula como professor, para ser um orientador educacional, um diretor, um supervisor, um assessor, consultor, para você ser um pedagogo hospitalar, empresarial, entre tantas outras possibilidades. Então, vocês têm um leque imenso de possibilidades para que vocês possam atuar no mercado de trabalho. A Gabriele está falando psicopedagogo. A psicopedagogia, que traz a formação do psicopedagogo, ela já é um curso de especialização que vocês podem fazer depois que concluírem a graduação em pedagogia. Então, se a Gabriele tem o desejo de ser psicopedagogo, ao concluir o curso de pedagogia, ela vai se matricular num curso de especialização e vai fazer o curso de especialização em psicopedagogia. Concluindo o curso, a Gabriele vai estar apta a trabalhar com crianças, conduzindo o processo de aprendizagem, com sessões, acompanhamento, ou de crianças com distúrbios, com transtornos ou com dificuldades de aprendizagem.
É uma área, Gabriele, bem bacana de trabalhar também a psicopedagogia. Então, assim, quando nós falamos cada dia e cada vez mais, olha aí, que bom, Gabriele, que você se interessa. É uma área muito boa e tem muito campo no mercado de trabalho, porque cada dia nós temos mais crianças com dificuldades e com transtornos. Então, quando nós falamos da pedagogia, nós estamos falando especificamente de um curso que cuida dos assuntos que estão relacionados à educação. Quando nós falamos relacionado à educação, nós estamos falando de um curso que ele é voltado para a educação e voltado para a educação com todos os aspectos de excelência. Então, portanto, quando nós falamos que nós estamos estudando um curso de licenciatura em pedagogia, nós temos que ter consciência que o nosso curso ele é um excelente curso. Você tem várias possibilidades de trabalhar em diversas áreas e que dificilmente você vai ficar sem trabalhar. Porque se você não quiser atuar como professor, você tem diversas outras formas. Você pode atuar nas outras áreas e também como professor. Então, isso não impede. Então, assim, vocês precisam se identificar, aprender a defender o curso que vocês escolheram, a dizer, não, por que pedagogia não é bom? O que você sabe do que faz o pedagogo? Me fala um pouquinho, você sabe o que faz o pedagogo? Qual é a importância do pedagogo, tanto no contexto escolar e não escolar? Então, se vocês têm a possibilidade de atuar no espaço escolar e não escolar, vocês precisam ter conhecimento necessário para que vocês não deixem que as pessoas desmotivem vocês no dia a dia. Eu digo isso porque é frequente, às vezes, as pessoas quererem fazer julgamento acerca do que nós escolhemos. E as escolhas, elas são nossas, somos nós que temos que defender as nossas escolhas. Então, vocês escolheram um curso excelente e que tem várias possibilidades no mercado de trabalho. Aí, quando nós falamos dessa formação, nós temos que entender que quando eu falo que o curso ele precisa ser autorizado pelo Ministério da Educação, que ele precisa ter o reconhecimento, porque se ele não tiver, a pessoa no final não recebe o diploma. Então, por isso que você tem que escolher uma instituição de ensino que você tenha essa garantia para que você não faça um investimento e no final você não consiga o retorno desse teu investimento. Então, precisamos entender que se você escolheu a pedagogia, você escolheu o pedagogo, então qual é a tua habilitação e a tua formação e o que você pode fazer? Você pode atuar na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, coordenação educacional, gestão escolar, orientação pedagógica e supervisão educacional. O pedagogo também pode, em falta de professores, ministrar disciplina que fazem parte do ensino fundamental e médio, além de se dedicar à área técnica e científica da educação, como prestar assessoria educacional. Percebam que só nesse slide você já tem diversas possibilidades para que você possa trabalhar no dia a dia. Então, a pedagogia, ela vai trazer dentro da sua matriz curricular diversas disciplinas e essas disciplinas, elas vão estar reunidas em 3 grupos que são básicos, que nós vamos chamar de disciplinas filosóficas, científicas e técnico-pedagógicas. Então, dentro desses 3 grupos, você vai estudar disciplinas e você vai adquirir conhecimentos e habilidades que são necessárias para que você consiga atuar e atuar bem no mercado de trabalho. Assim, nós podemos dizer que a Gabriele está perguntando alguma coisa. Oi, Gabriele, pode falar. Professora, eu tenho dúvida se eu posso me tornar professora universitária. Espera aí.
Só um minuto, Gabriela, eu vou bem aqui no chat olhar agora. Professor, eu tenho dúvida se eu posso me tornar uma professora universitária apenas por ter a formação em pedagogia, ou se eu tenho que me especializar em uma área específica. Bacana, Gabriele, tua pergunta. Pois vamos lá. Gabriele, dentro das estruturas das instituições de ensino, das universidades e das faculdades, existem a possibilidade de, na formação docente, existir um graduado. Mas vamos lá. Para que o curso ele tenha reconhecimento e tenha boas notas junto ao Ministério da Educação e manter os índices do conceito de 3 a 5, que são os conceitos necessários para que os cursos funcionem, as instituições elas precisam ter 75% dos docentes de mestres e doutores, e ele pode ter 25% de especialistas ou graduados. Sendo que quanto mais ele tiver mais qualificado, mais chance ele tem de ter boa nota. Então, pode existir a possibilidade, sim. Agora, para isso, você precisa sempre pensar em ter um bom currículo para que você consiga atuar nessa perspectiva. Hoje em dia, fica um pouquinho mais complicado, porque já existe muita gente com muitas qualificações. Mas eu lembro que em 2006, quando eu terminei minha graduação em pedagogia, no ano seguinte eu fiz o seletivo de professor substituto da UESP e eu consegui ficar 2 anos, logo depois de formada, eu não tinha nenhuma experiência em docência. Mas por quê? Porque nos processos seletivos, às vezes, e naquela época era 2007, não tinha tanto quanto tem hoje, tem um período de vagas para doutores, quando não preenche os de doutores, abre para mestres, se não preencher o quantitativo de mestres, às vezes abre para especialista ou graduado. Aí, para isso, a gente definir o critério básico e específico, precisa ver o edital do que você vai concorrer e na época que você vai concorrer. Mas existe a possibilidade. Agora, se você tem o desejo de ser professora universitária também, o ideal é quando você já estiver concluindo teu curso, você já até pode se matricular em uma pós. Que aí você tem mais chances e quando você terminar o curso, que concluir a pós, você já tem mais possibilidade. Mas o importante é sempre você tentar, entendeu? Porque se é um desejo, nós não podemos desistir. E existe sim a possibilidade, tá? Então, é se qualificar. Esse ano mesmo, no segundo semestre, vai ter um congresso internacional no UniFSA. É um momento essencial para que vocês tenham, assim, participação, tudo, o custo-benefício, porque aqui em Teresina você não vai gastar o que se você fosse participar de um congresso internacional em outro estado. Então, depois vocês podem, e é ótimo para ti, Gabriele, até se você escrever alguma coisa, quiser publicar, aí você já tem um certificado do GTs, de tudo. Tudo isso vai contando no currículo, porque às vezes a pessoa tem um mestrado, mas não fez mais nada além daquilo ali. Aí por isso que é importante participar de eventos, fazer pesquisa, monitoria, publicar artigo, apresentar banners, essas coisas todas é muito importante, tá? Então, dessa forma você consegue ir melhorando o teu currículo e se equiparando a pessoas que às vezes têm um nível de graduação ou um curso à frente do teu, mas ela parou no tempo e ela não fez mais nada. Então, numa seleção, quem tem menos, às vezes tem mais, tá? Porque tem todos os critérios e tudo que vai somando. O que soma tem o quantitativo dos títulos, mas tem o quantitativo de experiência profissional, de apresentação de trabalhos, de artigos, de banners, aí tudo isso no final é que vai ter a somatória lá do 10 da prova de títulos, tá bom?
Então, antigamente, o curso de pedagogia, ele era dividido em bacharelado, e nessa época, o curso de bacharelado ou licenciatura, ele tinha dois campos de atuação únicos, que era ou você estudava para ser professor, ou você estudava para ser gestor. Então, com as mudanças que existiram no Ministério da Educação, foi que ampliou-se e ficou somente a pedagogia, e o pedagogo podendo atuar em todos os campos de atuação, como nós já falamos anteriores. Então, essas discussões que tinham sobre esses nomes diferentes, essas nomenclaturas que eram licenciatura e bacharelado, geraram diversas contradições, diversas discussões, e com essas discussões, em 1962, decidiram incluir dentro da matriz curricular, ou grade curricular, como a pessoa queira chamar, novas disciplinas. E até o final de 69, tudo ficou reorganizado. E depois dessa reorganização da pedagogia, que é o que determinava a Lei da Reforma Universitária 5540 de 68, o curso de pedagogia tinha essas duas habilitações e, posteriormente, a pessoa, de um lado, tinha disciplina chamada de Fundamentos da Educação e, de outros, as disciplinas voltadas para gestão. Então, você ou ia para a docência ou ia para a gestão. Isso no passado. Hoje em dia não faz mais parte dos nossos dias. Isso aqui é disso. Então, em 1980, várias universidades elas decidiram fazer uma reformulação dos seus currículos. E nessa reformulação dos currículos, ficou decidido que eles iam primar e enfatizar a formação do pedagogo. Naquela época, o pedagogo enfatizava a formação dele para trabalhar tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, com questões que eram tradicionais, que aconteciam sempre, que era a questão do currículo com o mínimo de referência nacional, então foram impostas algumas regulamentações ao curso de pedagogia, que essas regulamentações foram gerando mudanças, aperfeiçoamento dentro do curso de pedagogia. Percebam que hoje, com a Lei 9394 de 1996, nós temos o papel do pedagogo já numa perspectiva de que o pedagogo ele é responsável por uma orientação dentro dos espaços escolares e não escolares bem mais abrangente, bem mais ampla. Eu quero aqui. Então, quando nós falamos dessa atuação, nós precisamos entender que a pedagogia no Brasil, ela traz dentro da sua formação, conforme Libânio, ele afirma que todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é um trabalho docente. Um professor é um pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa ser professor. Isso, de modo algum, leva a secundarizar a docência, pois não estamos falando de hegemonia ou relação de precedência entre campos científicos ou de atividade profissional. Então, você pode ser pedagogo e não atuar na docência, e atuar na docência e não ser pedagogo, que é o que acontece com as pessoas que têm formação em bacharelado.
ele é um fisioterapeuta, um enfermeiro, mas ele torna-se professor de fisioterapia. Então, ele não é lá o fisioterapeuta, ele é o professor de fisioterapia. E assim sucessivamente. Então, quando nós falamos das diretrizes que trazem para o nosso dia a dia a importância da formação do pedagogo, a importância da nossa atuação no nosso dia a dia, nós queremos dizer que tudo isso faz-se necessário porque nós precisamos, no dia a dia, aprender a trabalhar em todos os campos de atuação que nós precisamos pensar e otimizar esse trabalho. Quando nós falamos de outras formações, e como a Gabriele tinha perguntado anteriormente, no nosso dia a dia, nós podemos perceber que em alguns locais nós chegamos e nós nos deparamos com um pedagogo. Aí vocês poderiam perguntar, Ana Maria, mas que locais seria esse? O pedagogo, além de ter a função de mediar o trabalho pedagógico, ele vai agir em todos os espaços, mesmo que não seja um espaço escolar. Então, nós precisamos saber que o pedagogo empresarial, ele vai atuar dentro das empresas. O que ele faz nas empresas, Ana Maria? Ele pode trabalhar com RH, ele pode trabalhar com a formação da equipe, para que essa equipe ela esteja o tempo todo qualificada, o tempo todo treinada, e ela possa atuar dentro dessa mesma empresa. Tem algumas lojas aqui em Teresina que tem pedagogo, mas a maioria desconhece esse potencial do profissional. Mas ele contratando um pedagogo, ele pode economizar contratando consultorias externas, pessoas externas para fazer a formação da sua equipe. Nós temos também a figura do pedagogo hospitalar. No hospital universitário, nós temos uma equipe de pedagogo hospitalar. O que elas fazem lá na pedagogia hospitalar? Elas são responsáveis pela organização didático-pedagógica, dos alunos que têm da UFP lá nos estágios, com as crianças que estão acamadas no hospital há algum tempo, que precisa de alguma sistematização no processo de ensino-aprendizagem, elas auxiliam na dinâmica da condução e da prática pedagógica dentro do hospital. No hospital universitário, elas trabalham mais organizando as etapas do estágio. Mas aqui em Teresina, o único hospital que tinha, eu não sei se tiver, é bem recente, pedagogo atuando, é o hospital universitário. Elas eram 3 até o ano passado. Então, assim, elas fazem a recepção dos documentos, depois elas fazem os encaminhamentos aos setores, elas organizam toda essa dinâmica dentro da rotina dos estagiários. Você, como pedagogo também, você pode se especializar, ou melhor, se aperfeiçoar e começar a produzir material didático. Então, você pode produzir diversos materiais didáticos, você pode também atuar na gestão escolar. Outra área também da pedagogia que é bem interessante é a pedagogia social, onde você vai trabalhar com
atividades filantrópicas, atividades de assistência social, ajudando as pessoas, conduzindo esse processo, sistematizando toda essa rotina e todo esse processo. Você pode trabalhar com assessoria pedagógica, você pode trabalhar com consultoria pedagógica, você pode trabalhar com a elaboração de materiais impressos, de cartilhas, de livros. Você pode, deixa eu lembrar mais aqui uma que eu não falei, trabalhar com coordenação pedagógica. Então, tem diversas e mais diversas possibilidades. Você também pode ser contratado por uma editora para você fazer toda a organização, leitura, análise de materiais. Você pode ser contratada por uma ONG para você representar essa ONG junto às comunidades carentes, ver o que essas comunidades precisam e o que vocês organizam. Brinquedotecas, como organizar uma brinquedoteca, como manusear os materiais de uma brinquedoteca, dentro de um centro de reabilitação também de jovens e adolescentes, em que você vai conduzir a perspectiva e a formação desses jovens e desses adolescentes para que eles possam aprender. Tem também hoje em fóruns ou tribunais de justiça aquela pessoa que faz laudos também da pedagogia, quando está relacionada a esse processo de ensino-aprendizagem, que você interage e vai integrar uma equipe de técnicos de diversas áreas. Então, quando nós falamos nessas perspectivas e nessas possibilidades, nós estamos falando desses cenários, desses campos de atuação. Perceberam que nesses minutos que nós estamos conversando, vocês já têm aí diversos cenários que vocês podem atuar. Então, nós vamos dividir esses campos e esses cenários em duas etapas, que nós vamos chamar espaços escolares e espaços não escolares. Então, quais são os espaços escolares? Os espaços escolares serão aqueles espaços que estão relacionados à escola, à formação. Então, essa é a atuação no espaço escolar, ou na educação básica, ou no ensino superior. Então, essa é a atuação ou campo de atuação no espaço escolar. O campo de atuação nos espaços não escolares, o nome já traz tudo e fica bem claro. São espaços, mesmo que você trabalhe processo de ensino-aprendizagem, eles estão fora da escola. Então, é a empresa, é o hospital, é uma ONG, é uma editora. Então, são esses outros espaços que você constrói, sistematiza conhecimentos. Nós sabemos que essa sistematização desses conhecimentos, como nós estamos falando de um processo contínuo e cumulativo, ela é uma construção que ela é sistemática. Ela tem começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim requer de nós uma organização didático-pedagógica, um planejamento para que tudo isso possa acontecer e possa dar certo no nosso dia a dia. O que é dar certo? Dar certo é colocar o que eu planejei no papel, na prática, no dia a dia. Sempre lembrando, eu posso repensar esse planejamento, aperfeiçoar, melhorar, mas que ele precisa ser planejado, executado e avaliado. Eu só vou conseguir entender se o que eu me propus a fazer, se as ações que estavam planejadas, elas foram bem executadas, se ao final avaliar e você entender
que você teve todos os resultados que você precisava, eles foram alcançados. Quando nós falamos da escola e do espaço escolar, isso quer dizer que os meus alunos aprenderam o que eu me propus a ensinar. Que eles tiveram melhoria no rendimento escolar, melhoria no rendimento e na aprendizagem. Que eles conseguiram atingir e adquirir uma aprendizagem e uma aprendizagem significativa. Quando eu falo dos outros espaços, que as ações que eu desenvolvi, que elas foram capazes de transformar a vida das pessoas, que elas conseguiram pensar, repensar e reorganizar toda a sua rotina, toda a sua dinâmica no dia a dia. Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Então, Gabriele, só tem nós duas aqui mesmo, né, hoje. Você quiser perguntar alguma coisa, você pode ou falar ou escrever. Pois, Gabriele, você já merece aí guerreira assistindo a aula muito bem. Me diz aí se você gostou, conseguiu entender. Ah, Gabriele, que ótimo, que gostou. Gabriele, pois nas nossas UAS, o material que está postado é um material muito legal. Aproveita, lê o material, olha os vídeos que tem lá, tudo. Os fóruns, eles estão bem didáticos, então, assim, não tem nada demais, entendeu? Assim que vocês não consigam responder e responder com muita facilidade. Então, se não tem nenhuma dúvida, a nossa aula por hoje é basicamente isso. E eu te desejo e desejo a todos um bom final de semana. Quem não está aqui tem a possibilidade de assistir a aula que vai ficar gravada aqui na plataforma. Mas se você quiser perguntar mais alguma coisa, Gabriele, a gente ainda tem 6 minutinhos. Ela disse ok. Então, gente, eu só não falei aqui de uma questão que eu que nós sempre, ou atuando no espaço escolar ou no espaço não escolar, nós precisamos sempre primar por manter e por ter cuidado com a ética profissional. Então, o cuidado com a ética ela é essencial para que você possa desenvolver e desenvolver bem o teu trabalho, para que você possa colaborar com as pessoas. Então, a consciência que você traz por meio dos saberes pedagógicos que você tem, da pluralidade das práticas educativas, então, de conhecer crianças, jovens, auxiliar essas pessoas a desenvolver pensamentos pensantes, você ajuda pessoas a serem sujeitos socialmente criativos, críticos e atuantes. Então, é sempre entender que a importância da ética profissional de um pedagogo em seu ambiente de trabalho, ela é imprescindível para que você tenha sucesso também na sua carreira profissional. Então, lembrem-se sempre que a ética, ela é essencial, que às vezes é moral e imoral para um, não é para outro, mas você precisa sempre primar pela ética profissional, tá bom? Então, se eu primo pela ética, vou entender que os espaços
eles requerem de nós essa qualificação também e essa qualidade, tá? Então, bom final de semana. Nos encontramos na nossa próxima aula. Leiam os textos, assistam os vídeos, bons estudos e que tenhamos um semestre de 2023.1 muito exitoso e muito proveitoso. Tchau, até a próxima.